Na aula anterior, nós aprendemos como remover o último elemento de um array. Estamos até com o código aí. Vamos criar aqui um novo arquivo. Vamos chamá-lo de index6.js. Você pode dar o nome que você quiser. Na aula de hoje, a gente vai remover o primeiro elemento de um array. E na próxima aula, a gente vai ver como remover de um índice aleatório do array. Tá bom? Então, como a gente fez na aula anterior, primeiro a gente aprendeu como fazer manualmente para entender como era o método por debaixo dos panos ali. E no final a gente viu a aplicação do método. Nessa aula a gente vai seguir a mesma metodologia. Vamos ver como a gente pode remover o primeiro elemento do array. E no final vamos ver usando o método shift, que é o método nativo da linguagem, que é o tema da aula de hoje. Para começar, vamos criar uma função para remover o primeiro elemento do array e todas as condicionais envolvidas para isso estar acontecendo. Então, vamos lá. Só fiz a declaração da função e coloquei que ela recebe um array como parâmetro, porque depois a gente vai criar aqui embaixo um array e passar ele como próprio para a função quando a gente invocar a função, tá? Então vamos fazer a magia aqui dentro por enquanto. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma condicional para caso o array estiver vazio, ou seja, se ele tiver um tamanho igual a 0, a função retornar um undefined. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o array. Vamos passar aqui um ponto length. Agora, a gente precisa criar uma variável para armazenar o primeiro elemento do array, que é o qual a gente quer remover. Então, vamos criar aqui uma variável chamada firstElement. E ela vai ser o array na posição 0, né? Lembrando que o array ele começa a contar do 0, tá? Muito importante vocês terem isso em mente, já falamos disso em outras aulas. Então, a gente vai pegar o índice 0 desse array e a gente vai armazenar ele nessa variável que a gente acabou de criar, que é a do primeiro elemento, que é a qual a gente vai usar para fazer a remoção no futuro, tá bom? Com ela criada, a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa deslocar os elementos para a esquerda e para isso a gente pode fazer um laço de repetição e percorrer o array até o penúltimo índice, e aí a gente passa o -1. Falando assim parece que é complicado, mas na prática não é complicado. Então para isso basta a gente criar aqui um for, a gente pode passar aqui um let i de índice ou de item, tanto faz, como você vai querer interpretar isso igual a 0. Aí a gente pega aqui que enquanto esse i for menor que o tamanho do array, deixa eu só desgrudar aqui, menor que o tamanho do array -1, a gente faz a nossa iteração. Beleza? A gente já teve aula explicando isso também, então não vou ficar muito chovendo no molhado aqui. E aí o que a gente tem que fazer agora? Para cada índice i, que a gente declarou ali, a gente vai substituir o valor atual daquela posição do i pelo valor do próximo índice, passando um i mais 1. Na prática, é basicamente isso daqui. A gente pega o array, a gente pega o índice, que vai ser igual a array, que será o índice mais 1. Ou seja, a gente está criando uma maneira para poder estar deslocando dentro do array aquele valor do índice, tá? Então, ele vai pegar, de acordo com o índice, vai substituir o valor atual pelo próximo do índice. Por isso, aquele mais 1 ali. Isso faz o valor do item deslocar um elemento para a esquerda. E ele vai fazer isso. Como ele está dentro de um laço ali, ele vai pegar um e joga para o próximo, pega o outro e joga para o próximo e vai fazendo até ele chegar na última posição. Depois disso, a gente precisa reduzir o tamanho do array, porque a gente vai tirar o primeiro índice, logo ele vai ser um índice menor. Então a gente pode pegar aqui, ó, array.length, vai ser igual ao array, né, o tamanho do array, -1. Estamos diminuindo o array. Então a gente pegou o tamanho do array e diminuiu 1. Fazendo isso, a gente pode pegar o tamanho do array manualmente e reduzir esse 1 quando a gente for seguindo aqui na sequência com as outras coisas que a gente vai criar no código. Isso serve para quê? Quando ele remover o último elemento que ficou duplicado, depois ele deslocar todo mundo, a gente faz o retorno já desse índice que a gente quer remover, que no nosso caso é o primeiro elemento. Então a gente passa aqui um return, pega o nosso first element. Então, a nossa função está construída aí. Como eu estou deixando a fonte um pouco maior, para melhorar a visualização de vocês, eu vou tirar os espaços.
Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de fato criar o nosso array. Para ganhar tempo, a gente pode até pegar aqui o da aula anterior, já que a ideia aqui nesse momento é meio que a mesma. E a gente pode criar aqui agora uma outra variável para receber a função que vai remover o primeiro item, e a gente pode chamar essa variável de removedFirst, que vai ser igual à nossa função, que ela espera o quê? Um array como parâmetro. O nosso array é o numbers. Então, a gente passa o numbers para dentro da nossa função. Com isso feito, a gente pode criar aqui dois console logs. Deixa eu só duplicar ele. Então, no primeiro, a gente pode ver o elemento que foi removido manualmente lá pela nossa função. Então, vamos colocar aqui, E aí a gente pega o nosso removeFirst. E no segundo, a gente pode estar vendo o nosso array já atualizado, sem o primeiro elemento, que é aqui o nosso -4. Então, a gente pode colocar aqui, olha, array e a gente pega o nosso numbers de novo. Porém, agora já atualizado com a remoção tendo acontecido. Aqui a gente vai ter ele completo e aqui a gente vai ter ele com a remoção. Podemos rodar aqui para a gente ver. Então aqui a gente tem o nosso array original, que o primeiro item dele é o -4. Aqui a gente tem o que a gente fez aqui com a nossa removedFirst, mostrando para a gente que o primeiro removido é justamente o -4. E aqui a gente cai no nosso terceiro console log, que é o numbers atualizado, já não tendo mais o -4 como primeiro elemento na posição de array, sendo seu subsequente, que é o -3. Então, assim a gente entendeu como que vai ser o nosso método shift por debaixo dos panos. Agora que você já consegue ter a visão do que ele faz na prática, a gente pode fazer um exemplo usando ele aqui. A gente pode criar aqui uma const numbers with shift. E a gente pode pegar o array, igual a gente fez na aula anterior, para a gente ter o mesmo resultado para estar comparando. E aí a gente pode criar uma variável que vai receber o nosso array aplicando o método shift. E por debaixo dos panos ele faz tudo isso aqui, para remover o primeiro item. Aí a gente pode passar, a título de visualizar no terminal, dois console logs. O primeiro, para a gente ver o elemento que foi removido. A gente pode fazer o seguinte também, passar um console log aqui em cima, para manter o padrão da aula anterior, no qual a gente vai ver o array original, que é esse array com novo nome. É o mesmo array, mas a gente deu um outro nome para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, aqui é o array original, antes de aplicar o método. Vamos colar ele aqui. E agora, aqui embaixo, a gente pega o elemento que foi removido pelo método. E a gente retorna o array com o elemento removido. Eu vou aumentar aqui o terminal para melhorar a nossa visualização. Vou dar um clear para limpar o terminal. Agora, esse daqui a gente já tinha visto, na prática, que é o por debaixo dos panos. Agora aqui, array original antes de aplicar o shift. O nosso novo array, com o primeiro índice sendo -4, aplicando o shift, que por debaixo dos panos, só da gente ter usado ele já removeu o -4 para a gente. E aqui ele devolvendo o nosso array atualizado sem o -4. Então agora você também conhece como funciona o método shift por debaixo dos panos.